Observe que aqui eu usei aquela formatação de borda, né? Ó, borda com lateral branca, borda com lateral preta e branca, tá vendo? Então, ela trouxe esses dados para nós. E aí, nessa parte em amarelo, eu coloco o nome das pessoas que eu vou convidar, tá? E nessa segunda coluna, eu indico se é criança ou se é criança não pagante. O que é isso, pessoal? Você vai fazer uma festa lá no buffet, por exemplo, enfim, no shopping. Geralmente você coloca assim, ó, criança a partir de 6 anos paga, né? Mas criança com menos de 6 anos, ela não tem custo. Então, aqui eu coloco quantas crianças, é o C, né? C é uma criança que seria uma criança pagante. E NP é uma criança que seria uma criança não pagante, ok? Por quê? Porque eu vou fazer um cálculo aqui de alguns itens depois, tá? Então, primeiro, nestas células, eu quero sempre colocar C ou NP, tudo bem? Então, imagina que eu vou entregar essa planilha para alguém, eu vendi essa planilha, enfim, estou dando um exemplo. Aí eu explico para a pessoa, olha, você usa C ou NP. C é criança e NP é não pagante, tá? Aí a pessoa vai lá e escreve, criança. Já ficou feia a minha planilha, né? Não ficou legal. Aí ela coloca assim, ó, não pagante. Ela vai lá e escreve, não paga. Exemplo, não ficou interessante. Então, primeiro passo, eu quero que nestas colunas aceite somente a letra C ou a letra NP, tá? Por quê? Porque depois eu vou fazer cálculo em cima dessas informações. Então, o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou selecionar as colunas que eu quero configurar. Observa uma coisinha, ó. Eu seleciono a primeira coluna, seguro a tecla Ctrl do meu teclado. Seleciono a primeira coluna, seguro a tecla Ctrl, seleciono a segunda coluna. Com a tecla Ctrl pressionada, eu seleciono a terceira. A tecla Ctrl ainda está pressionada e eu vou selecionando todas as outras, tá bom? Então, já selecionei todas. Por que selecionei todas? Porque eu quero aplicar o estilo automaticamente para todos os itens marcados. Aí agora eu vou lá na opção de dados e vou até a opção chamada validação de dados. O que faz o validação de dados? Ele vai te obrigar a escrever um valor específico na célula, que no caso é a letra C ou a letra NP. Então, vem aqui em validação de dados, primeira opção, validação de dados, e aqui eu vou indicar o que eu quero aceitar na célula. Qualquer valor, um número inteiro, decimal, só quero datas, só quero horário, né? Comprimento do texto, eu quero 30 letras na célula, 30 caracteres, não mais que isso. Enfim, eu vou escolher uma opção de lista. E aqui a fonte da lista, eu vou indicar o que eu quero, tá? Eu quero a letra C, ponto, vírgula, a letra NP. Tá ok? Então, eu quero uma das duas. E vou dar um botão OK. Observe que quando eu clicar na célula, já ficou uma setinha para baixo. Olha, pessoal, que legal. Viu? Ó, se eu clicar aqui, ó, ficou uma setinha para baixo. Então, eu quero colocar que eu vou chamar a Fernanda para minha festa. E a Fernanda é uma criança. Olha só, eu posso selecionar aqui, percebe? Também, se eu quiser, eu posso indicar. O Leonardo é uma criança não pagante. Eu posso colocar aqui, ó, NP. Ele permite que eu digite e ele permite também que eu selecione numa lista. Normal, tá? Agora, se eu colocar uma informação diferente, olha, eu vou escrever assim, ó, criança, e vou dar um Enter, ele dá uma mensagem. O valor não é válido, tá? Então, repetir. Aí ele permite que eu selecione e escreva não pagante. Olha, o valor não é válido. Ele não deixa, gente, ó, não deixa. Então, eu vou cancelar e aí eu escolho somente um dos dois, tá? Então, esse é o recurso de validação de dados. Você viu que facinho? Você selecionou os dados, as células,
No caso, eu selecionei todas. Fui lá em validação de dados, né? E escolhi a opção de lista. E aqui dentro eu indiquei os itens que eu quero separados por ponto vírgula, tá? Detalhe, se esses itens estivessem aqui escritos em algumas células sequenciais, que é uma lista de dados numa célula, você poderia selecionar a região de células também para indicar qual é a fonte, tá bom? Então, legal, já indiquei aqui as informações no meu relatório, certo? E agora? Agora eu quero calcular quantas crianças são pagantes, quantas crianças não são pagantes, quantos adultos e o total de convidados. Percebe que eu utilizei a formatação de células que nós tínhamos feito na planilha anterior, né? E na planilha anterior, nós contamos valores. Nós utilizamos a função conte.valores para contar células preenchidas. Mas agora eu quero contar células que contêm determinada informação. Então, o que eu quero contar aqui, ó? Sempre nestas colunas, né? Quando a letra for C, que representa crianças pagantes, tá certo? Então, como que eu posso fazer? Olha só, igual conte.c, tá? O que faz o conte.c? Em uma região selecionada, uma região de células, ele vai informar, ele vai calcular a somatória de acordo com uma condição. Então, eu posso fazer assim, ó, abre parênteses, e se eu quiser, eu posso selecionar a região inteira, olha só. Selecionei aqui do B4 até o final, tá? Deixa eu só diminuir essa tela. Então, é do B4 até o X21, né? Então, vou escrever aqui melhor. B4 até o X21. Ponto, vírgula. Qual é o meu critério, né? O critério é quando for criança. Então, criança é uma palavra, né? É uma letra que representa a criança, que no caso é a letra C. Então, nesse caso, eu tenho que colocar entre aspas, tá bom? Ó, entre parênteses C, fecho parênteses. Então, como que é a sintaxe da função conte-se? Ela é um pouquinho diferente das outras que nós vimos, né? Então, você indica a célula inicial e a célula final, quando neste intervalo, ponto, vírgula, for a letra C. Quando eu der um Enter, então ele mostra para mim que eu tenho 6 crianças pagantes. Observa, 6. Eu vou vir aqui no Evaldo e vou alterar para C. Já mudou para 7 para gente, tá bom? Então, e agora? Eu quero fazer crianças não pagantes, né? Então, vou fazer a mesma coisa, ó. Vai até o X21, né? E a célula inicial é o B4, ok? Então, quando que é não pagante? Quando tiver a palavrinha que representa não pagante, que no caso é a letra N e a letra N e a letra P. Então, ó, igual a conte.c, abre parênteses. Então, eu vou colocar célula inicial, tá? Se eu não quiser digitar célula inicial, eu posso também fazer assim, ó. Vou lá e seleciono até o final. Ponto, vírgula, entre aspas, NP. E aí eu fecho parênteses e dou o Enter aqui. Conte.c, né? Conte.c de B4 até X21, quando for NP. Essa ficou sendo a fórmula. Então, ó, crianças não pagantes são 3. Mesma forma, ó, Juliana é uma criança. Opa, a Juliana tem 3 anos, a Juliana não paga. Então, eu posso vir aqui e colocar o NP, que ele já mudou. Não pagantes são 4 e pagantes são 6, tá? E aí, o total de adultos? Como que eu faço isso, né? Então, eu posso fazer assim, ó. Conte.valores. Eu quero contar quantas pessoas tem, né? Então, olha só. Posso vir aqui, ó. E eu vou selecionar
esta região. Peguei só do B4 até o B21, certo? Então, ó, ele só copiou do B4 ao B21. Quantas pessoas tem do B4 até o B21? Sei que até o momento ele está pegando todo mundo, tá? Então, ele está pegando todo mundo. E depois a gente vai subtrair as crianças, tá bom? Então, ó, tem informação no B, no F, no J, no N, no R e no V, né? Então, posso fazer assim, ó. Selecione isso aqui. Ele permite que você selecione a região. Mas, ó, colei aqui, ó. O que eu fiz? Olha. Vou fazer de novo, tá? Eu tenho a fórmula. Eu posso selecionar essa fórmula. Não tá aparecendo aqui para vocês. Tá bem fraquinho. Ele tá selecionando bem suave. Ctrl C. Aí eu vou aqui, ó. Mais. Então, B. Aí eu tenho na célula da coluna D. Na célula da coluna F, né? FJ, né? Então, B. Espera aí, só um minutinho. Mais, então eu vou colocar assim. Aqui vai ser o F. A informação do lado de cá, não sei se para vocês aparece, mas eu fico com muitos dados do lado da direita da minha máquina, então eu fico sem visão, tá bom, gente? Conte ponto valores. E aí eu vou pegar a coluna F, então vai ser F4 até F21. Aí eu vou somando, tá bom? Mais, conte ponto valores, J4 até J21. Então, olha, ele já trouxe 18 para mim. Falta N, R e V, né? Vou trazer para cá, senão eu fico sem visão. Conte ponto. Conte ponto valores. Conte ponto valores. N4 até N4 até N21, mais conte ponto valores R4 até R21. A fórmula forma para vocês visualizarem que você pode somar funções, tá bom? Conte ponto valores V4 até V21. Prontinho. Então, eu tenho 25 pessoas, tá? Então, ele pegou o conte valores da coluna B, F, J, N, R e V, ok? Se eu quiser visualizar a fórmula, então, ele pegou a informação da coluna B, F, J, N e a coluna V. Só que ele pegou de todo mundo, inclusive as crianças, né? Então, eu vou pegar o quê? Menos crianças pagantes, menos crianças não pagantes. Então, ó, menos AC, que é a coluna AC4, menos AC6. Quando eu der um Enter, ele trouxe para mim que nós temos 15 adultos. E se eu quiser calcular o total de convidados, é só somar todo mundo, né? Igual a soma, abre parênteses, seleciono as 3 células e dou um Enter. Ou eu poderia fazer assim, igual AC4 mais AC6 mais AC8. Tanto faz. Também trouxe a informação, tá? Então, o que eu mostrei aqui nessa planilha? Eu mostrei que você pode fazer contagem a partir de uma condição. Que aí, nesse caso, era quem? Quando era somente criança ou quando era somente crianças não pagantes, tá? E a função conte.c em inglês é assim, ó, countif, tá? Em inglês, a função conte.c é countif.
E as outras, né? Eu vou colocar para vocês também, lá nos conceitos de funções. A soma é sum, a média é average, o mínimo é min, o máximo é max e o count.valores é countar e o contar vazios é count blank. Ok?